Você já se perguntou o que faria se estivesse diante da pessoa que mais ama, e no momento em que ela mais precisa de você, todos te olhassem com desprezo e zombassem do seu amor? Era Natal, e eu, Clara, estava sozinha na cozinha, tentando preparar a ceia para minha mãe doente, quando minha própria família entrou, rindo e criticando cada gesto meu. Cada olhar cortava como lâmina, cada comentário fazia meu coração doer mais. Eu poderia ter respondido com raiva, poderia ter abandonado minha mãe naquele instante, mas algo dentro de mim me dizia para manter a calma. Eu sentia o peso da humilhação, mas também sentia uma presença maior, uma certeza de que Deus estava vendo tudo, e que Ele honraria minha fé e meu amor, mesmo quando ninguém mais reconhecia meu esforço. Se você gosta de histórias intensas e cheias de reviravoltas como esta, corre lá no YouTube, no canal Caminhos Marcantes, e confere outros episódios emocionantes que vão prender sua atenção do início ao fim. Meu nome é Clara, tenho 27 anos, e neste Natal tudo parecia diferente. Minha mãe estava doente, frágil, precisando de cuidado e amor, e eu era a única que realmente se importava. Preparei cada detalhe da ceia com carinho, imaginando que pelo menos nesse momento minha família pudesse perceber meu esforço. Mas assim que entraram na cozinha, senti os olhares de desprezo e ouvi comentários que cortaram minha alma, críticas à minha vida, à minha forma de cuidar da mãe, às minhas escolhas. A dor era imensa, mas algo dentro de mim dizia para não revidar. Mantive a calma e continuei servindo, com lágrimas contidas, lembrando que Deus vê tudo, mesmo quando ninguém mais nota. E você, já passou por um momento em que foi desvalorizado justamente quando mais se esforçava? Me conta nos comentários. Qual cidade você está assistindo? Se você gosta de histórias de superação e justiça divina, já deixa o like e se inscreve para não perder nada. O que você vai ver agora é uma história de amor, dor e fé que vai tocar seu coração, mostrando que mesmo diante da humilhação, a honra pode vir de formas inesperadas. O cheiro da comida preenchia a cozinha, mas não conseguia aquecer meu coração. Cada panela que eu mexia, cada prato que eu arrumava na mesa, parecia um esforço invisível, diante dos olhares frios e críticas silenciosas da minha família. Minha mãe tossia levemente na cadeira, os olhos cansados fixos em mim, implorando por cuidado e compreensão. E eu sabia que precisava ser forte por ela, mesmo que isso significasse engolir cada palavra de desprezo que recebia. Sentia meu peito apertado, cada músculo do corpo tenso, enquanto distribuía o alimento com mãos trêmulas, tentando manter a calma e não demonstrar o quanto a dor daqueles olhares me atingia. Era um teste de paciência, de fé e de amor puro, porque naquele momento eu percebi que o mundo inteiro podia me humilhar, mas enquanto minha mãe estivesse ali, precisava sustentar sua dignidade e conforto, mesmo que meu próprio coração estivesse despedaçado. Quando minha irmã entrou na cozinha, seus olhos se fixaram em mim de forma calculada, e logo vieram os comentários cortantes, jogados como lâminas afiadas. Você realmente acha que isso vai impressionar alguém? Ela disse com um sorriso debochado, e em seguida acrescentou: é assim que você cuida da sua mãe? Patético. Meu corpo estremeceu, e por um instante, desejei poder desaparecer ou responder com raiva, mas algo dentro de mim dizia para não ceder, para manter a serenidade. Minha mãe tentou falar. Sua voz fraca tentava apaziguar o clima, mas era abafada pelo riso sarcástico dos outros. Cada palavra que eles proferiam parecia corroer minha confiança, me empurrando para uma sensação de impotência. Mas eu respirei fundo, lembrando a mim mesma que Deus estava vendo cada gesto, cada lágrima contida, cada escolha de amor, mesmo diante da humilhação. Enquanto continuava servindo a ceia, cada passo na cozinha parecia pesado, como se eu estivesse andando em um campo minado de olhares julgadores e críticas veladas. Meu pai, que sempre fora um porto seguro, me lançou um olhar carregado de desaprovação silenciosa, e senti uma pontada de tristeza e raiva misturadas, uma dor que quase me fez desmoronar ali mesmo. Tentei me concentrar na minha mãe, ajustando a almofada atrás de suas costas, oferecendo-lhe água e um sorriso que não correspondia à dor que sentia, sabendo que minha força precisava ser maior do que a dor que me consumia. Cada comentário que a família fazia parecia apenas me fortalecer por dentro, porque eu sabia que minha dignidade não vinha do reconhecimento deles, mas da minha fé e do amor que eu dedicava à minha mãe.
mesmo sem aplausos. A ceia continuava, e a tensão aumentava a cada momento. Minha irmã não parava de provocar, lançando indiretas sobre minha vida, meu trabalho e até sobre minhas escolhas pessoais, como se estivesse tentando arrancar de mim qualquer vestígio de orgulho ou alegria. Eu sentia meu coração doer, mas permaneci firme, respirando devagar e repetindo silenciosamente para mim mesma que Deus estava comigo e que Ele honraria minha paciência, minha bondade e meu amor, mesmo quando ninguém mais via. Cada gesto de cuidado que eu oferecia à minha mãe era uma declaração silenciosa de resistência, uma forma de mostrar que minha fé e amor eram maiores que qualquer desprezo. Quando pensei que a noite não poderia se tornar mais difícil, um incidente inesperado aconteceu. Minha irmã derrubou acidentalmente um prato no chão, e ao invés de ajudar, riu e lançou um comentário provocativo, zombando do meu esforço e tentando humilhar-me ainda mais diante de todos. O silêncio que se seguiu parecia esmagador, e todos os olhares se voltaram para mim, aguardando minha reação, esperando que eu explodisse de raiva ou desespero. Minha mão tremia enquanto segurava o prato quebrado, mas respirei fundo e olhei para minha mãe, que me deu um sorriso fraco e encorajador, lembrando-me de que minha resposta naquele momento definiria tudo. Eu podia ceder à raiva e perder minha dignidade, ou permanecer firme, deixando que minha fé falasse mais alto que qualquer desprezo humano. E foi nesse instante, com todos os olhares pesando sobre mim e o coração apertado, que algo inesperado aconteceu. Uma frase saiu da boca de alguém. Uma frase que ninguém imaginaria ouvir naquela noite de Natal. Uma frase que faria o ar na sala ficar pesado de surpresa e mudaria o rumo de tudo. Eu congelei, segurando o prato quebrado, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. A manhã seguinte trouxe um silêncio pesado para a casa, como se a própria parede estivesse consciente da humilhação da noite anterior. Minha mãe descansava na sala, fraca e exausta, e eu me aproximei para ajudá-la a levantar, sentindo cada músculo do meu corpo reclamar do cansaço acumulado. Enquanto a apoiava, percebi que meu coração ainda carregava a dor daquelas palavras cruéis, das risadas abafadas e dos olhares de desprezo que tinham atravessado minha alma como lâminas invisíveis. Sentei-a com cuidado na cadeira favorita, cobrindo-a com uma manta quente, e senti a responsabilidade que me pesava. Não apenas cuidar da minha mãe, mas também manter minha própria dignidade diante de uma família que parecia determinada a me menosprezar a cada gesto. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração, e lembrando a mim mesma que minha fé era a única âncora em meio à tempestade de desprezo e sarcasmo que ainda pairava no ar. Enquanto distribuía chá e preparava um pouco de comida leve para minha mãe, ouvi risadas vindas da sala de jantar. Minha irmã e meu pai discutiam sobre a incompetência da noite anterior, e cada palavra reverberava em meus ouvidos como um aviso cruel de que eu ainda não tinha terminado de enfrentar o julgamento deles. Era doloroso, e por um instante senti vontade de fechar a porta e me isolar no quarto, deixando que o desprezo fosse absorvido apenas por mim. Mas minha mãe precisava de atenção, de carinho, de alguém que a mantivesse firme, e eu sabia que abandoná-la naquele momento seria uma traição não apenas a ela, mas a mim mesma e a minha fé. Continuei, então, servindo chá com mãos firmes e um sorriso contido, mesmo que a dor interior crescesse a cada frase sarcástica que escapava dos lábios da minha família. No meio desse turbilhão, um comentário inesperado do meu pai me atingiu de forma direta. Você sempre quer aparecer como se fosse a salvadora de todos, mas ninguém realmente precisa de você para nada. As palavras me cortaram profundamente, mas ao mesmo tempo despertaram algo dentro de mim, uma força silenciosa que me lembrava que, por mais que tentassem diminuir-me, ninguém podia apagar minha dignidade, nem meu amor por minha mãe. Enquanto minhas mãos tremiam levemente, mantive a postura, ajustando a almofada dela e oferecendo-lhe água com um sorriso firme, que contrastava com a tempestade de desprezo que me cercava. O dia se arrastava lentamente, cada momento trazendo novas pequenas provocações e comentários maldosos. Minha irmã insistia em apontar falhas em cada gesto meu, criticando desde a forma como servi o café até como organizei a sala. Parecia que tudo o que eu fazia era motivo de deboche e humilhação. E cada risada abafada dela me atingia como facas invisíveis. Mesmo assim,
permaneci firme, cuidando da minha mãe, ajustando sua posição, garantindo que ela se sentisse amada e segura, lembrando que minha fidelidade e paciência seriam recompensadas, mesmo que ninguém mais percebesse. Enquanto passava pelos corredores da casa, vi nos olhos da minha mãe uma mistura de orgulho e tristeza, como se ela percebesse minha dor e ao mesmo tempo sentisse conforto no meu cuidado. Aquilo me deu força suficiente para continuar, mesmo que a humilhação continuasse a cercar cada gesto meu. Cada palavra sarcástica da minha família se chocava contra minha fé, que permanecia inabalável, lembrando-me de que Deus vê cada lágrima contida, cada escolha de amor feita no silêncio e na dignidade. Quando a tarde caiu, recebi uma pequena visita inesperada. Uma amiga de longa data apareceu, percebendo a tensão no ar e trazendo um pouco de calor humano, que contrastava com o frio do desprezo familiar. Conversamos rapidamente, e ela me olhou com admiração, lembrando-me que minha dedicação e amor não passavam despercebidos para todos, mesmo que a minha própria família ainda não enxergasse minha força. A presença dela foi como uma brisa leve que me reconectou à esperança de que, mesmo diante de tantos ataques, minha fé e bondade seriam reconhecidas no momento certo. O clima da casa continuava tenso, e mesmo com a visita, minha mente não conseguia se desligar da noite anterior. Cada memória da ceia me acompanhava. Cada olhar de escárnio, cada risada maldosa parecia ecoar dentro de mim. Eu sabia que precisava permanecer firme, pois a verdadeira prova não era o que acontecia fora de mim, mas como eu reagiria diante da injustiça e da humilhação, mantendo minha dignidade e amor intactos. Enquanto ajudava minha mãe a se sentar para descansar novamente, ouvi um comentário sutil, quase imperceptível, vindo da sala. Algo sobre "veremos quem realmente é importante nesta família". A frase ficou pairando no ar, uma promessa silenciosa de que algo estava prestes a mudar, algo que ninguém naquela casa esperava. O sol começou a se pôr, tingindo a casa com tons quentes que contrastavam com a tensão que ainda permeava cada cômodo. Meu coração batia acelerado, antecipando que aquela noite não terminaria sem trazer respostas, justiça ou revelações. Eu sentia que a humilhação sofrida na véspera estava apenas preparando o terreno para algo maior, algo que mostraria a todos quem realmente eu era e a força do meu coração. E então, enquanto recolhia alguns pratos e ajustava a manta da minha mãe, ouvi um som que não deveria estar ali, algo que anunciava que a noite traria uma virada que ninguém poderia prever. A noite caiu sobre a casa, envolvendo cada cômodo em um silêncio pesado, apenas quebrado pelo som fraco da televisão e pelo murmúrio da chuva que caía lá fora. Eu estava na cozinha, recolhendo os pratos da ceia, sentindo cada músculo do meu corpo doer de tanto esforço e tensão acumulada. Minha mãe descansava no sofá, envolta em sua manta, e eu sentia a responsabilidade sobre meus ombros, como um peso quase insuportável. Cada passo meu ecoava, e eu podia ouvir sussurros vindos da sala, como se minha família estivesse medindo cada gesto meu, esperando o momento de me humilhar de novo. A dor da rejeição queimava por dentro, mas eu sabia que não podia perder minha calma, que minha dignidade e meu amor pela minha mãe precisavam falar mais alto do que qualquer crítica maldosa. De repente, minha irmã entrou na cozinha com um sorriso sarcástico, segurando uma taça de vinho. Ela fez comentários velados sobre minha vida, meu trabalho e meu jeito de cuidar da mãe, tentando me provocar. A cada palavra, eu sentia a vontade de gritar, de explodir e deixar que toda a frustração acumulada se manifestasse. Mas algo dentro de mim segurava meu impulso, e eu respirei fundo, lembrando que Deus estava vendo tudo, que minha paciência e bondade não passavam despercebidas, mesmo que minha própria família não conseguisse enxergar. Eu continuei a organizar os pratos, ajeitando a mesa, cada gesto um ato silencioso de resistência e fé. Enquanto recolhia os restos da ceia, ouvi comentários ainda mais ácidos sobre como ninguém na família poderia contar comigo, como se minha dedicação não tivesse valor algum. Eu senti cada palavra atravessar meu peito, mas minha determinação não se quebrou. Continuei cuidando da minha mãe, sentindo a presença silenciosa de algo maior, uma força que me lembrava de que minha honra não dependia do reconhecimento deles. E foi nesse momento que percebi que a verdadeira batalha não estava na cozinha ou nas palavras cruéis, mas dentro de mim, na escolha de permanecer firme ou ceder à raiva e ao ressentimento. Enquanto eu limpava a bagunça da ceia, meu pai entrou silenciosamente,
observando cada movimento. Ele disse algo que parecia quase imperceptível, mas que ecoou em minha mente. Veremos quem realmente importa nesta família. Aquela frase, dita com um tom frio e calculista, me atingiu de forma inesperada, e eu senti que algo estava prestes a mudar. Eu não sabia se era para pior ou para melhor, mas sabia que aquela noite seria decisiva. Cada decisão que eu tomasse poderia mudar a dinâmica da minha família para sempre. No meio desse turbilhão de emoções, minha mente se voltou para você, que está assistindo agora. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. E você? O que faria no lugar dela? Comenta aí enquanto continuamos a história. Eu precisava escolher entre ceder à dor ou permanecer fiel aos meus princípios. E essa escolha definiria não apenas meu destino, mas também o futuro da relação com minha mãe e minha família. A tensão cresceu ainda mais quando ouvi minha irmã sugerir que minha mãe talvez não estivesse mais nos planos certos da família, insinuando que meu cuidado era inútil. Meu coração disparou, e uma mistura de raiva, tristeza e indignação me consumiu por dentro. Mas eu respirei fundo e continuei firme. Ajustei a manta da minha mãe, ofereci um copo de água e tentei sorrir, mesmo que meu corpo tremesse e minha alma estivesse em chamas. Cada gesto meu naquele instante era uma prova silenciosa de que minha fé e amor eram maiores do que qualquer desprezo humano. Enquanto o relógio avançava, percebi pequenos sinais de mudança. Minha mãe me olhou com um brilho nos olhos e senti que ela estava orgulhosa de mim, mesmo que minha família ainda não reconhecesse meu esforço. Aquilo me deu forças para continuar, sabendo que minha lealdade e paciência estavam sendo observadas de forma mais profunda do que eu podia imaginar. O clima na casa continuava carregado, e cada risada ou comentário ácido me lembrava que eu ainda precisava manter minha dignidade intacta. Era como caminhar sobre uma corda bamba. Qualquer passo em falso poderia fazer desmoronar tudo o que eu havia sustentado com tanto esforço. Mas minha fé me sustentava. E eu sabia que a verdadeira vitória não vinha da aprovação deles, mas da consciência de que eu estava fazendo a coisa certa. E então, no instante em que me virei para recolher a última louça, ouvi um som vindo do corredor. Passos silenciosos que não deveriam estar ali, e um olhar que jamais esquecerei. Um olhar que anunciava que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria o rumo de toda a noite e da percepção de minha família sobre mim. Eu congelei, o coração disparado, percebendo que aquela visita inesperada revelaria verdades que ninguém estava preparado para ouvir. O relógio parecia se arrastar naquela casa, cada segundo carregado de tensão e expectativa. Eu estava na sala, ajudando minha mãe a se acomodar na poltrona favorita, e sentia cada fibra do meu corpo exausta, mas ao mesmo tempo em alerta, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. O cheiro da ceia ainda pairava no ar, misturado ao aroma de medicamentos e do chá que eu havia preparado, criando um contraste estranho entre cuidado e desdém. Minha mãe me olhava com olhos cansados, mas havia uma confiança silenciosa, como se ela soubesse que minha força vinha de um lugar maior do que qualquer crítica humana. Enquanto ajeitava a manta sobre seus ombros, ouvi risadas abafadas na cozinha, e meu coração disparou. Minha família ainda não havia se dado por satisfeita com a humilhação da noite anterior. Cada palavra, cada gesto deles parecia um desafio silencioso, mas minha fé e meu amor por minha mãe me mantinham firme, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. De repente, a porta da sala se abriu e uma figura inesperada entrou, trazendo consigo um ar de autoridade e calma. Era alguém que minha família não esperava. Alguém que parecia ver além das aparências e compreender a verdade que todos tentavam ocultar. O silêncio caiu sobre a sala, e por um instante, senti que a atmosfera pesada se tornava mais densa, carregada de expectativa. Meu corpo tremeu levemente, não de medo, mas de antecipação, enquanto os olhos de todos se voltavam para aquela presença inesperada. Eu podia sentir que algo estava prestes a mudar, que a humilhação, as críticas e o desprezo não mais teriam o mesmo poder sobre mim. Enquanto a pessoa se aproximava, ouvi palavras que pareciam tocar cada canto da minha alma. A verdade sobre minha dedicação, meu amor pela minha mãe e o esforço invisível que eu havia sustentado durante anos estava prestes a ser revelada. Minha família ficou em silêncio, chocada, como se percebesse pela primeira vez que havia ignorado algo essencial, algo que não podia ser escondido ou diminuído. A sensação de justiça começou a crescer dentro de mim.
misturada a emoção e alívio. Mas eu mantive a postura firme, respirando fundo e deixando que a presença daquele visitante falasse mais alto do que qualquer desdém que eu já havia suportado. Enquanto as palavras eram ditas, descrevendo cada gesto meu, cada ato de amor e paciência, minha irmã e meu pai trocaram olhares desconfortáveis e senti uma mistura de alívio e triunfo crescer dentro de mim. Eu não precisava mais provar nada com raiva ou agressividade. Minha fé e bondade estavam sendo reconhecidas da maneira mais poderosa possível, e a humilhação que me perseguia por tanto tempo começava a se dissolver diante da verdade. Minha mãe segurou minha mão, e naquele toque silencioso senti que todo o sofrimento valera a pena. Enquanto a revelação se desenrolava, percebi pequenas mudanças nas expressões da minha família, surpresas, arrependimento e uma consciência silenciosa de que haviam subestimado minha força e dedicação. Cada gesto meu, cada palavra sussurrada por aquela presença inesperada, funcionava como um espelho refletindo a verdade, mostrando que minha paciência, cuidado e amor nunca foram em vão. Eu sentia meu coração bater acelerado, uma mistura de emoção, gratidão e expectativa pelo que ainda estava por vir. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, e eu aproveitei aquele momento para olhar nos olhos da minha mãe, que me deu um sorriso cheio de orgulho e carinho. Aquilo me fortaleceu ainda mais, lembrando que minha verdadeira recompensa não vinha apenas do reconhecimento imediato, mas da certeza de que minha fé e amor sempre seriam vistos por Deus. Minha família começou a perceber que o desprezo não tinha poder sobre mim, que minha força vinha de um lugar muito maior do que eles imaginavam. Enquanto o clima na sala mudava, senti uma onda de emoção crescer dentro de mim. Cada gesto de amor e cuidado que eu havia sustentado, cada lágrima contida, cada momento de paciência e fé, começava a ser recompensado. Eu não precisava mais lutar contra o desprezo ou a humilhação, porque a verdade havia sido revelada de forma inegável, e minha dignidade permanecia intacta. E então, quando pensei que a tensão estava diminuindo, minha irmã se aproximou, finalmente reconhecendo minha força e dedicação, mas de forma contida, sem palavras, apenas com um olhar que dizia mais do que qualquer frase poderia expressar. Senti que aquele momento representava o início de uma mudança profunda na dinâmica familiar, e que o respeito e o reconhecimento estavam finalmente chegando. A noite avançava, e cada pequeno gesto de reconhecimento parecia fortalecer minha fé e esperança. Minha mãe dormia tranquila, e eu percebia que o que acontecia ao meu redor não podia mais me derrubar. Minha força e dedicação haviam sido honradas de uma maneira que ninguém poderia negar, e a humilhação da ceia anterior começava a se tornar apenas uma lembrança distante, transformada em aprendizado e superação. Mas antes que eu pudesse relaxar totalmente, ouvi um sussurro da porta entreaberta, uma última palavra que ninguém esperava e que anunciava que a verdadeira reviravolta daquela noite ainda estava por vir. A madrugada caiu silenciosa sobre a casa, trazendo consigo uma calma quase irreal, mas eu sabia que aquela paz não era permanente. Ainda havia tensões a serem resolvidas, verdades a serem assimiladas e corações a serem transformados. Eu me sentei ao lado da minha mãe, ajustando sua manta com cuidado, observando cada respiração tranquila, cada suspiro de conforto, e senti meu coração se encher de uma força que ia além de qualquer reconhecimento humano. Cada humilhação, cada palavra cruel que havia atravessado minha alma, parecia agora como um lembrete de que minha paciência e amor tinham sido provados e estavam sendo recompensados de maneira silenciosa, profunda e irrevogável. Eu podia sentir que aquela noite de Natal seria lembrada não pelo desprezo ou dor, mas pela verdade e justiça que começavam a se revelar diante de todos. Enquanto minha mãe adormecia, o visitante inesperado da noite anterior aproximou-se novamente, trazendo consigo documentos e evidências de como minha dedicação e cuidado sempre haviam sido essenciais, não apenas para ela, mas para a família inteira. Cada palavra que era lida em voz alta ecoava pela sala, revelando segredos, erros e injustiças que minha família havia ignorado por anos. Minha irmã e meu pai estavam paralisados, incapazes de contestar a evidência da minha força, da minha paciência e da devoção que eu havia sustentado mesmo diante da humilhação. Senti meu peito se expandir com uma mistura de alívio, emoção
e triunfo silencioso, sabendo que minha fé, bondade e amor haviam prevalecido sobre o desprezo que antes parecia esmagador. A cada revelação, percebi pequenas mudanças nos olhares da minha família. Surpresa, arrependimento e, pela primeira vez, respeito genuíno. Minha mãe abriu os olhos e, com um sorriso fraco, mas cheio de orgulho, segurou minha mão com força. Aquele gesto silencioso falava mais alto do que qualquer palavra. Minha dedicação havia sido reconhecida, e meu coração se sentiu leve, como se todos os anos de sofrimento e paciência finalmente tivessem valido a pena. A sensação de justiça divina começou a se tornar tangível, como uma luz que iluminava cada canto escuro da noite, dissipando as sombras do desprezo e da humilhação. Enquanto eu permanecia ali, sentindo a presença da minha mãe e da verdade que se revelava, minha irmã aproximou-se com os olhos cheios de lágrimas. Incapaz de negar minha força e devoção, ela tentou falar, mas apenas um sussurro saiu de sua boca, e eu percebi que aquele gesto valia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Reconhecimento e respeito haviam finalmente surgido, mesmo que tivessem demorado. Minha fé e bondade, sustentadas durante anos de dor e rejeição, haviam finalmente alcançado seu clímax. E eu senti uma mistura de emoção, gratidão e alívio invadir cada fibra do meu ser. No silêncio que se seguiu, ouvi minha mãe murmurar meu nome, agradecendo pelo cuidado e amor que eu sempre dediquei a ela. Senti que aquele momento transcendia qualquer humilhação anterior. Era um instante de conexão, justiça e vitória da fé sobre o desprezo humano. Eu sabia que a verdadeira recompensa não vinha de aplausos ou reconhecimento imediato, mas da certeza de que Deus havia visto cada gesto meu, cada lágrima contida e cada escolha de amor que eu fiz, mesmo quando ninguém mais olhava. Enquanto a noite avançava, percebi que a dinâmica familiar havia mudado para sempre. Cada olhar de arrependimento e surpresa indicava que a verdade tinha o poder de transformar corações endurecidos. Minha força e paciência, alimentadas pela fé, haviam estabelecido um novo padrão de respeito e compreensão dentro daquela casa. Eu sentia a satisfação silenciosa de saber que nenhum ato de amor verdadeiro jamais seria em vão. E foi nesse momento, quando tudo parecia finalmente se acalmar, que minha mãe segurou minha mão e disse algo que permaneceria gravado na minha memória para sempre. Filha, você mostrou que o desprezo de ontem pode se tornar o orgulho de amanhã. Cada palavra ecoou na minha alma, lembrando-me de que a fé, a paciência e o amor sempre prevalecem, mesmo quando a dor parece insuportável. Enquanto me acomodava para descansar, senti que a noite havia trazido mais do que reconhecimento. Havia trazido esperança, reconciliação e a certeza de que a justiça divina sempre encontra seu caminho. Mesmo nos momentos mais sombrios, minha mãe dormia tranquila, minha família finalmente entendia o valor do que eu havia feito, e eu sabia que a dor sofrida se transformara em aprendizado e vitória, um ciclo completo de superação e fé. Enquanto olhava pela janela para o céu estrelado, um sentimento de paz e gratidão me envolveu, e eu soube que, apesar de tudo, aquela noite seria lembrada, não pela humilhação, mas pela força, amor e fé que permanecem invencíveis. A noite terminou com uma sensação de paz, que parecia quase mágica, como se cada lágrima, cada palavra de desprezo e cada gesto de humilhação tivessem sido transformados em aprendizado e força. Eu senti, mais do que nunca, que a vida não nos desafia para nos quebrar, mas para nos ensinar que a verdadeira dignidade e o amor pelo próximo permanecem intactos mesmo diante da injustiça. Minha mãe dormia tranquila, e o calor do seu abraço silencioso me lembrava que cuidar de quem amamos é a maior prova de fé e coragem que podemos oferecer. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu naquela noite, percebi que a humilhação sofrida não era apenas uma dor passageira, mas uma oportunidade de mostrar que a força verdadeira nasce da paciência, da fé e da dedicação. Minha família, finalmente, começava a enxergar o valor do meu cuidado e da minha presença. E eu compreendi que o desprezo de ontem pode, sim, se transformar no orgulho de amanhã. Cada ato de amor, mesmo quando invisível, sempre encontra seu reconhecimento, e a justiça divina se manifesta de formas inesperadas e poderosas, iluminando até os corações mais endurecidos. E você, que acompanhou essa história até aqui, consegue sentir a importância de permanecer firme mesmo diante do desprezo?
Já passou por momentos em que precisou proteger quem ama, mesmo sendo injustiçado? Comenta aqui qual decisão você tomaria se estivesse no lugar de Clara, e compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar que fé, paciência e amor sempre vencem. E para você que está ouvindo aqui pelo podcast, lembre-se, cada dificuldade pode se tornar combustível para o seu sucesso. Se quiser ver todos os detalhes dessa história, com imagens e emoções ainda mais intensas, confira o vídeo completo no canal Caminhos Marcantes. Você vai se surpreender com cada momento que mudou minha vida para sempre.